especialista em produção literária e mestre em ciências, hoje conversamos com o escritor Wilker Germano Martins, para compreendermos um pouco sobre a presença da arte e da literatura na sua trajetória como artista, como pai, como ser humano. Sou de Minas Gerais, estou morando aqui há 10 anos em Chapecó, dou muito valor à família, né? Jesus Cristo, meu mestre, né? Que eu tento seguir um pouquinho dos ensinamentos do Mestre Jesus, e inclusão social. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, indiretamente ele está ligado à inclusão de alguma forma, principalmente das pessoas com deficiência, mas também de outros grupos oprimidos pela sociedade, que nós temos bastante, né? Ainda mais nos tempos que vivemos no Brasil hoje. Então, mulheres, negros, LGBT, e essa população mais historicamente oprimida, a gente sempre olha com um olhar um pouco mais de carinho, né? Seu começo na literatura. O meu início foi na leitura, só que não a leitura de palavras, né? Foi a leitura da contação de histórias, foi da minha mãe. Além de me dar a vida, né? Ela me deu uma outra existência, que é a existência das histórias. Ela me contava histórias antes de eu nascer na barriguinha dela. Né? Então ela tinha essa metodologia, professora lá em Minas Gerais. Ela tinha essa metodologia, teve 5 filhos, e os 5 filhos ela dava de comer histórias. Em casa era cheio de livros espalhados para a casa toda, dicionários e contos dos irmãos Grimm. Então, antes de eu saber até ler, eu já vivia nas histórias, né? Que eu ficava olhando aquelas imagens, escutando a mamãe contar as histórias. Ali que eu comecei como leitor. E o outro item importante que me formou foram as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos dos super-heróis Marvel, né? E a Turma da Mônica. Que o Maurício é, para mim, um dos meus pais, né? Um dos meus pais literários. O que ele fez com as histórias em quadrinhos, com todo esse trabalho da Maurício de Souza, virou cinema, virou filme, faz tudo, né? Não, a Turma da Mônica é tudo para mim, né? E hoje em dia, para formar um leitor, por exemplo, é muito importante a família, os pais, né? Mais ainda do que a escola, os pais são muito importantes. E aí eles podem usar, eu utilizo essas ferramentas da Turma da Mônica. Minha filha, por exemplo, ela não é muito chegada na leitura ainda dos livros, né? Eu tenho fé ainda que vai melhorar isso. Cada um tem o seu momento, né? Mas ela é fascinada na Turma da Mônica. Lê Turma da Mônica como eu lia, arvorosamente. Lê repetidamente as histórias, devora, come as histórias. Porque eu fui leiturizado com a Turma da Mônica, né? Então eu sei da importância do Maurício de Souza. Então, se a minha filha está lendo Turma da Mônica, eu tô tranquilo. Então, é um tipo de literatura, e é literatura, né? Já passou a época que a galera tinha preconceito com quadrinhos, achando que era uma literatura menor. Hoje, história em quadrinhos é considerado literatura. É um texto literário. Então, Monteiro Lobato, Maurício de Souza, Ziraldo com o Menino Maruquinha, essa galera toda, é a Turma do Pererê. Então, essa galera, o Quino, Mafalda, né? Mônica, Mafalda e Capitu do Machado de Assis. São as 3 mulheres da minha vida literária, né? Então agrada a gente de ler as historinhas dela, porque é a visão de uma criança, né? E ambos, né, Maurício de Souza como Quino, que são artistas sensacionais, passam a essência da humanidade, né? Alguns ensinamentos, alguma forma de ver o mundo, por meio da sacada humorística das tirinhas, né? Esses gênios conseguem fazer isso, né? Suas publicações. Família é tudo para mim, né? Eu pensei, eu não vou me tornar um escritor antes das minhas filhas. E foi o que eu oportunizei. Eu tenho 2 filhas, são essas 2 aqui, né? A Maria Cecília e a Lívia Cristine. A Maria Cecília, ela tem 11 aninhos, e a Lívia Cristine, que tem 7 aninhos. A Maria Cecília publicou o primeiro livro dela em 2017, na Feira do Livro 2017. Foi com a Livraria Educativa. Foi um trabalho belíssimo, feito pelo Colégio Marista aqui em Chapecó. Criaram as historinhas deles, desenharam as historinhas e publicarem. Foi o que eu fiz sozinho com esse livro. A Maria publicou dela, aí a Lilica tinha que publicar, né? A Lívia nasceu com uma asfixia no parto, que aí falta oxigênio no cérebro, e ali alguns neurônios, eles sofrem apoptose, que é a morte de alguns neurônios. Algumas partes das regiões cerebrais perdem a função, perdem a funcionalidade, né? Foi desenvolvida como uma paralisia cerebral grave, né? Então, ela não anda, né? Ela teve dificuldade ela não fala, né? Ela tem uma interação
é bem pequena com outras pessoas, é mais assim com a família que vive aqui pertinho dela, conhece a gente, vive aqui com a gente. Então ela tem formas de se comunicar com a gente também, né? Ela desenvolve muita audição. Ela é coautora deste livro aqui. Então ela é oficialmente uma escritora publicada, né? Então os dois foram os autores, escritores, né? E a Maria Cecília foi a ajudante ilustradora. Eu ilustrei junto com a Maria Cecília também. E a Regiane, que é minha esposa, foi a revisora. Ela ajudou no processo de revisão. Então foi um livro escrito em família, né? É uma obra de vida, né? A nossa vida está aqui. Isso aqui é muito mais do que um livro, né? Nossa vida, nossa alma, nossa essência, está tudo aqui, né? Todo esse caminho da inclusão eu transformei de forma metafórica, né? De forma simbólica, em símbolos, né? Símbolos de um conto de fadas inclusivo. Então eu transformei minha filha, Lívia Cristine, em uma personagem, que é a Princesa Lilica, que é essa princesinha aqui, transformei ela numa personagem, joguei ela dentro de uma história, e lá ela vive os desafios, de alguma forma, da inclusão social, encontra amigos, tem ali a fada madrinha, tem os inimigos, né? Tem o gigante do preconceito aqui no meio aqui da história. Então tem toda aquela estrutura, o enredo de um conto de fadas inclusivo também, né? De um conto de fadas, onde a princesa vai desenvolvendo ali os conflitos, né? As formas de lidar com a história, né? Nessa luta da inclusão, durante anos a gente vem militando, luta pelos direitos, né? Temos algumas associações aí em prol da pessoa com deficiência que eu participo, né? Participo das associações. Então eu vivo a inclusão social, né? Hoje, 2021, os governos brasileiros estão querendo retirar, acabar, né? De uma forma horrorosa, né? Uma forma humanamente vil, né? Estamos tirando os direitos da educação, estamos tirando o direito da inclusão no mercado de trabalho, estamos tirando o acesso ao BPC, estamos fazendo como país, né? Como país estamos fazendo isso. E é importante a sociedade, eu como cidadão faço parte disso, desse movimento, de não deixar acontecer, né? De não deixar acontecer isso, né? É a tal da resistência, né? Resistir é preciso. E a literatura é uma das formas que eu encontrei como escritor de resistir, né? De resistir. Um dos meus gêneros favoritos, além do conto de fadas, é ficção científica. Então, o primeiro livro que eu acabei publicando no meu nome sozinho foi um de ficção científica. Criei um universo aqui de uma consciência artificial, que é o Frank. Ele vive num ambiente aqui, meio virtual aqui também, que chama Teia, onde vivem consciências do presente dele, do passado e até do futuro também. Elas vivem imersas lá. Então ele consegue conversar com pessoas que já morreram, por exemplo, para tentar descobrir de onde veio de onde nasceu a consciência artificial dele. Eu misturo mitologia no livro também. Eu jogo ele lá para o mito do Prometeus, que deu fogo do conhecimento para a humanidade, metaforizado no fogo, na chama, né, do conhecimento. Ele vai procurar o Prometeus também. Então é um androide em busca das origens da consciência artificial dentro desse sistema da teia. Dentro dele também eu botei um pouquinho de inclusão social também. E aí ele tem aqui algumas divisões na sociedade entre as consciências artificiais e o ser humano também, que tinha aqui uma certa discriminação. A primeira publicação oficial foi em 2019, na Feira do Livro, 2019. São os dois livros que eu não sei, são esses dois aqui, A Teia e Era uma Diferente Vez Especialista e o Poder da Inclusão. Aí o que eu decidi? Fiz a publicação que a gente chama de publicação independente. Eu fiz tudo. Eu fiz o livro, eu escrevi, eu editei, eu organizei, eu diagramei, eu desenhei, né? Os desenhos dos livros foram todos eu que fiz. Então eu dei uma de ilustrador, falei assim, eu não vou chamar nem ilustrador, eu mesmo vou ilustrar meu livro. Tirei o SBN, fiz a ficha catalográfica, quer dizer, fiz não, né? É uma bibliotecária que fez, mas eu fiz todo o caminho junto com ela, né? Organizei algumas gráficas aqui em Chapecó, escolhi uma delas, que no caso foi a Expresso. A Expresso imprimi meus livros. Quando chegou na Feira do Livro, aqui em 2019, aqui em Chapecó, ali no Centro de Cultura e Eventos, eu quase morri do coração, né? Porque foi a coisa mais linda do mundo, né? Eu receber esse livrinho aqui, que além de tudo, o conteúdo dele é um conteúdo que faz parte da minha alma, né? São minhas filhas, minha família, inclusão social, né? Os autores da minha vida, Don Quixote, Cervantes, e Clarice Lispector, está tudo aqui de alguma forma também, O Pequeno Príncipe. Importância da literatura. Eu defendo que
os livros eles têm uma importância cultural, social, fora de série, né? Para a construção dos cidadãos, para a construção das pessoas, para a formação dos leitores, para a construção do melhor mundo, né? Fundamental. No Brasil atual, ela é fundamental. A Bíblia Inclusão é uma palavra que significa você trazer formas de inclusão social dentro da literatura. Outra palavra também muito importante chama representatividade. E abrangendo a maior quantidade de classes, gêneros sociais possíveis, né? Por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas. Quantas personagens da literatura nacional tem que usa cadeira de rodas? Representatividade de mulheres, de negros, de LGBT, de idosos, de refugiados, de gente que sofre perseguição, os judeus. Olha a importância disso, né? Então, a representatividade bíblica-inclusão é fundamental. Incluir uma pessoa dentro de uma narrativa literária, isso é solidariedade, isso é amor, né? Porque a militância também é importante, é uma coisa, né? Você defender alguns grupos oprimidos, defender a legislação, defender o Congresso, defender, né, os políticos horrorosos desse país que estão fazendo leis contra muitas dessas pessoas, né? Contra pessoas com deficiência, contra mulheres, contra negros, contra meio ambiente. Meu Deus do céu. Nós estamos vivendo um contexto horroroso no país, né? Autoritário, ditatorial, contra os direitos humanos, acabando com os direitos humanos do país, né? E a literatura é uma forma de militância também, né? Para torná-las mais humanas, mais inclusivas, mais respeitosas, mais solidárias. Eu vejo como uma atitude natural, né? De você acolher essas pessoas, né? Você acolher essa população de alguma forma. Uma coisa legal também, eu tô me envolvendo aí com um pouco de marketing, né? Então eu fiz aqui a Princesa Lilica, né? Ela era uma personagem literária, é minha filha do mundo real, virou uma personagem literária, depois eu tirei ela do livro e trouxe aqui para o mundo real de novo como personagem de bonequinha, né? Tem a Princesa Cecilica. O da Ateia, eu quero fazer um bonequinho dele também. Feira do Livro 2021. Tenho acompanhado feiras virtuais aí, tanto no Brasil como fora. O formato online vai mudar muita coisa, que é diferente você ver um teatro ao vivo, né? Você escutar uma contação de história ao vivo. As pessoas estão se reinventando hoje em dia também para fazer isso, né? Contação de história online, tudo, né? Mediação de leitura online, tudo, né? Nós vamos ter que nos reinventar. Como a gente vive, como vende livros, 2022, 2023, mesmo que a pandemia acabe, ela vai se reinventar de alguma, vai ser meio híbrida, sabe? Algumas pessoas vão continuar no virtual, forma de dar aula, forma de tudo, né? De se comunicar, de fazer arte, né? De fazer um evento artístico. Para a gente fazer essa feira um sucesso, uma chave que eu passei para os organizadores também, todos que estão fazendo a feira transmitirem emoção, amor, sabe? Fazerem com vontade, com brilho nos olhos, fazerem com brilho nos olhos. Que é para a pessoa que estiver assistindo, que assistir uma palestra, meu Deus, parece legal, vou assistir outra. E que a gente consiga aí transmitir um pouco aí de amor, carinho, solidariedade por meio da literatura, né? Nesse contexto tão difícil, voltando ao contexto brasileiro, contexto tão difícil que nós estamos passando, 600 mil pessoas que nos deixaram por negligência, por combate aí a negacionismo à ciência, uma coisa horrorosa. A missão de uma feira dessa é levar mais alegria ao pessoal, né? Levar mais cultura, levar mais amor, mais carinho. E a literatura é uma forma de levar mais amor às pessoas, é conectar as pessoas por meio do virtual, por meio e levar o livro de alguma forma. Nem todos têm acesso à tecnologia, a gente sabe disso, né? Principalmente as populações mais socialmente discriminadas, né? Sem muito acesso financeiro. Então, a gente sabe que nós não vamos estar atingindo um grande público de brasileiros, mas vão estar atingindo outros, né? E é o desafio das escolas, das instituições também, parceiras, de pensar formas de você levar isso que nós vamos fazer para o máximo de pessoas possíveis, né? Aquelas pessoas que não têm acesso à internet, como é que ela vai ver? Nós vamos gravar essas coisas aqui, deixar lá na biblioteca para a pessoa que chegar lá, acessar um computador e assistir uma feira do livro ali, ou, sei lá, passar numa televisão, formas de dar acessibilidade à feira, né? A inclusão, ela está presente, nós vamos ter libras, vão ter as mesas com libras, eu já parabenizei muito, né? Fiquei muito emocionado, porque eventos grandes que eu já fui aqui no Brasil, de estados grandes, feiras de livro grandes, que não fizeram inclusão social, né? Não fizeram ali o Libras,
as legendas para a pessoa conseguir ler também. Acesse o site www.feiradolivrochapecó.com.br e participe.